apaixonados pelo Riff marinho, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Vilcresmar Riff. Bem, como vocês podem ver, vamos falar hoje aí um pouquinho de tipos de substrato marinho. Vamos lá? Bem, por definição, gente, substrato vem aí dizer embaixo do estrato ou de camada. Originalmente seria aquilo que está embaixo de uma camada ou de qualquer natureza, ou de estrato ou de qualquer natureza, tá? Então, essa é a definição aí de substrato. Aí nós vamos ver aí, começar a dividir os tipos mais comuns de substratos que nós podemos encontrar para o nosso riff marinho. O primeiro deles, a aragonita, aí na sua formulação na sua imagem, né, mais bruta, na parte superior do slide, e na parte inferior temos aí as granulometrias diferentes, deles mais menores, né, prontos aí para serem utilizados no nosso aquário. Por definição, a aragonita ela é uma das formas cristalizadas encontradas do carbonato de cálcio, CaCO3. Possui aí uma estrutura ortorrômbica e ela é bem mais instável que a calcita, vamos ver em posterior. Significa dizer aí, gente, que essa instabilidade ela faz com que ela seja mais solúvel e o que promove assim um grande poder de alcalinização. Ela é bem alcalinizante, ajudando aí na nossa reposição de cálcio e de carbonatos, tá? Ela ainda pode ser encontrada aí na natureza, principalmente nas estruturas de esqueletos dos animais, seriam aí os peixes, corais, também nas conchas de pequenos molúsculos, né? De diferentes granulometrias. A granulometria a gente vai falar daqui a pouco, aí, um pouco mais adiante. Bem, o preço dela é um dos mais elevados que a gente encontra no mercado. E sem dúvida nenhuma também seria aí um dos melhores substratos para os nossos aquários. Tá? Eu vou falar de um aí também em particularidade aí, muito bom também, daqui a pouco. Bem, passando adiante, vamos falar um pouquinho da calcita. Está aí a sua forma bruta da imagem. Ela também tem a sua forma por cristalizações aí, de carbonatos de cálcio, também bem encontrada na natureza, sendo ela de uma forma um pouco mais estável e possui aí uma estrutura trigonal. Tá? Devido à sua alta estabilidade, ela possui uma capacidade também de alcalinização, tá? Repondo aí os cálcios e carbonatos, porém não tão eficiente quanto a aragonita, ok? O que é mais aí preocupante, tá? Que na maioria das vezes os aquaristas acabam utilizando também de alguma forma, de alguma maneira, para fazer essas reposições de cálcios e carbonatos aí, a não ser desse tipo de substrato, tá? Além desse tipo de substrato, ok? Também possui aí granulometrias diferentes, a gente vai falar isso daqui a pouco, e o custo dela também é baixo, não é um custo muito alto aí, como a gente pode ver aí da aragonita, tá? Que tem um custo bem mais elevado aí. Ao meu ver, é a mais elevada do mercado, é o substrato aragonita. Bem, tem aí alguns relatos sobre a calcita, principalmente em granulometrias finas, que tende a escurecer um pouco, tá? Ela tende a ficar um pouco mais aí para amarronzada, né? E aí a impressão que dá aí para o aquário não é muito elegante, tá? Dá aquela sensação de um aquário mal cuidado, de ter um substrato sujo, enfim. Alguns confundem até com algas marrom, mas enfim, é da própria característica da calcita, ok? Seguindo, a gente vai falar um pouco da alimeda. Bem, aí na imagem a gente já pode observar ela totalmente embaixo aí calcificada, né? E aí no canto superior direito do vídeo, ela ainda ali com suas folhas verdes e outras calcificadas, né? É bem interessante a alimeda. Bem, do que seria então a alimeda?
É um tipo de macroalga marinha, obviamente, que possui aí no seu interior um esqueleto calcário, tá? Ela, quando morre, tudo que vai sobrar será esse esqueleto. E aí, chegando a formar aí também grandes bancos de Alimeda, em algumas regiões determinadas. Bem, o seu esqueleto, obviamente, aí composto basicamente do carbonato de cálcio e em algumas variações da sua proporção entre a aragonita e a calcita, tá? É um tipo de substrato bastante utilizado em aquários, tá? De aquários marinhos, principalmente. Bem, o que mais aí chama atenção é o seu baixo custo. Porém, gente, é uma dificuldade relativamente grande de poder encontrar, tá? A venda. A gente acaba encontrando muito mais aí a aragonita. Pode também ser formada aí basicamente dos carbonatos de cálcio em quantidades bem razoáveis de aragonita, onde possui também aí um bom poder alcalinizante, tá? E que é muito bom aí para o nosso substrato marinho, tá? E aí acho que se não, aí ao meu ver, né, a minha opinião, um dos melhores também seria aí a nossa aragonita e a alimeda em primeiro e segundo lugar aí, tá ok? Adiante a gente vai falar um pouco da dolomita, tá aí a forma bruta dela na parte superior, na parte inferior um pouco mais fragmentada, né, com granulometria ali abaixo no canto inferior direito zero. A dolomita basicamente, gente, ela é um mineral composto aí por carbonatos de cálcio e magnésio. Ela Ela é muito utilizada em ornamentações, tá? Mas não é indicado aí para utilização em aquários marinhos, não, tá? Isso porque a gente pode ter aí um grande problema na nossa água pela dissolução, principalmente aí do magnésio na água com o passar do tempo e acarretando aí sérios problemas no nosso ambiente aí, no nosso sistema, tá? Então, a dolomita ela não é indicada aí aos aquários marinhos, tudo bem? Bem, aí um dos mais falados aí, talvez polêmicos, seria a areia de praia. A areia de praia, gente, existem vários tipos de granulometria, vários tipos de colorações, das formações também, dentro dela calcita, alimeda, também a aragonita, enfim. Bem, ao meu ver, pode ser usado a areia de praia? Sim, pode até ser usado sim. Mas existem algumas particularidades a qual devemos ter cuidado, tá? Ela normalmente é tida aí como um substrato de aspecto mais natural para nossos olhos, tá? Mas na verdade não é bem assim, tá? Ela está presente aí na maioria das praias, né? E não no fundo dos recifes, tá? No fundo dos recifes a gente acaba não a encontrando. Bem, a sua formação básica também, ela é principalmente formada por cristais de quartzo. E aí a gente já sabe aí, está mais do que comprovado que esse caso a sílica, né, presente nesses cristais, eles não se dissolvem na água do aquário. E o mesmo não é aí muito indicado como um bom substrato, tá? Pelo menos essa é a minha impressão. Bem, como assim? Uma vez que não tenha, né, a possibilidade de um poder alcalinizante, pode acarretar aí alguns problemas na hora da manutenção, principalmente da nossa reserva alcalina e também pode haver, consequentemente, grandes variações do nosso pH. Então, pode ser utilizado assim como um substrato marinho, né? Porém, temos que ter aí alguns cuidados com relação à nossa reserva alcalina aí, tá? E o pH a gente tem que ficar atento a isso, ok? Bem, falando um pouco de granulometria, basicamente, gente, granulometria seria aí a forma a qual a gente analisa, né, os solos, né, os sólidos de solo, o tamanho dos mesmos. Basicamente seria isso aí.
Como que a gente faz isso? Bem, hoje em dia existem basicamente aí quatro tipos de granulometria, né? Granulometria zero, que seria a mais fina, né? Bem fragmentada, seria a 1, 2, a 3 e aí até o 4 também, tá? Basicamente a gente começa a considerar aí entre um, 2, 3 e 4. O zero, eu vou dizer para vocês aí o motivo meio complexo aí de ser utilizado, tá? Seria aí a análise granulométrica, ela pode ser realizada aí de algumas formas. Um deles seria o peneiramento, tá? Que a gente tem aí nos solos, principalmente aí com areias, né? Ou até os pedregulhos, como dizem. A outra seria por sedimentação, seria no caso aí de solos mais argilosos. Outra também seria alguns processos seria a de fragmentação laser, de fração laser, e a outra também pela imagem, né? As fotografias e softwares específicos ali para análises granulométricas, ok? Gente, o que eu quis dizer aí com relação ao tamanho dos mesmos, né? O próximo slide eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês. De grande dúvida, né? É muito comum aí na montagem dos nossos aquários, onde a gente tem que utilizar do substrato. Bem, qual seria aí o melhor tamanho do substrato, Cristiano? Bem, gente, eu tenho duas especificações aí a princípio a passar para vocês, tá? O que a gente tem que ter em mente aí, o que a gente tem que observar, é que de um simples aspecto estético, né, de diferentes granulometrias para o substrato, eles podem acarretar diferentes consequências, né, para o seu sistema, tá? Para o seu aquário. Então, a estética aí vai de cada um, a preferência é de cada um, tá? Utilizar uma granulometria menor, para uns é mais agradável e outros não. Preferem a utilização de uma granulometria maior e aí é assim, é gosto de cada um, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando você acaba utilizando um substrato de menor granulometria, quanto menor granulometria tiver esse substrato, a separação entre esses grãos por regiões torna-se menor, tá? E essa característica ela fornece aí uma criação de regiões anóxicas, principalmente na parte inferior, quanto mais inferior desse substrato, ok? Bem, sendo assim, a gente tem uma excelente formação ali de um sistema denitrificante, tá? Que é saudável aí aos nossos sistemas. Por outro lado, os substratos muito finos também tornam de ser mais leves e aí eles podem ser mais facilmente removidos por uma circulação qualquer que seja da sua bomba de circulação, seja por um peixe nadando bem próximo ao substrato, e aí levanta aquela, entre aspas, poeira, né, uma névoa branca de substrato, e esse demora um pouco a se assentar novamente, podendo promover e proporcionar aí um aspecto de água turva, e um mais sério aí seria caindo parte desse substrato dentro da sua bomba de circulação, danificando seu eixo, né, a sua bomba, e também caindo aí para o SAMP, também podendo ocasionar problemas aí na sua bomba de recalque, tá? Bem, e a outra questão a qual eu queria falar é quando a gente utiliza aí uma granulometria maior, tá? Então a gente acaba aumentando aí a área livre, né, dentre esses grãos. Com isso, gente, fica sendo menos compactado, né? Vai haver menos compactação desse substrato. Desse modo, a gente vai ter uma maior facilidade de circulação de água pelo substrato, tá? E no caso aí, desfavorece assim a criação de uma região anóxica na camada inferior do substrato. Para a gente então contornar esse problema, né, a gente precisa ter aí essas áreas. A gente pode adquiri-las dessa forma, né? Com essa região anóxica no substrato, ou também existem zonas no interior das rochas vivas que são ali
formadas áreas de denitrificação. Então, para corrigir esse problema, a gente pode fazer o seguinte: colocar uma camada de substrato mais fina no fundo e utilizar aí uma camada de substrato com granometria maior na parte superior. E aí, gente, vai da técnica de cada um, tá? Isso é apenas uma colocação que eu quero fazer para que vocês entendam bem as diferenças entre a utilização em substratos de granometria menor para maior, tá? Então seria essa aí a minha colocação para vocês, tá? Bem, no mercado aí nós temos alguns tipos de substratos bem conhecidos. Resolvi colocar alguns, seria a Fiji Pink, né? Observem aí o tipo de, de granometria da pedra, como ela é, né? A gente pode observar aí, ó, um tipo de grãos com uma pigmentação diferenciada. É bem bonito, eu acho um aspecto bem bonito desse substrato, tá? Um outro seria o Sugar Size Sand. É, Alguns falam que ele fica acinzentado, mas não, gente, ele é branco, tá? Ele é bem branquinho, bem clarinho. Visualmente ele é muito bonito. Para mim é um dos mais bonitos aí que a gente encontra. Observem aí os grãos que existem, algumas pequenas rosáceas, outros pequenos acinzentados, né, branquinhos. Então ele é bem natural, bem bonito de ser visto, tá? Eu acho ele muito bonito, particularmente. O outro seria o nosso Seaflor Super Riff. Visualmente, né, a gente consegue observar pedaços diferentes aí de substrato, né? Até com esqueleto calcário e ali também concha. Então ele é bem diversificado. Então a gente pode observar aí, ó, concha, né? Eu vou fazer aqui uma pequena observação para que seja mais fácil aí, mais comum para a gente observar. Aqui a gente pode observar, ó, uma concha, tá vendo? Ó? É bem interessante, né? Essa formação. Aqui, ó, um esqueleto calcário, ó, possivelmente aí de um coral, tá? Então a gente consegue visualizar esse tipo de alterações aí no substrato, ok? Então esse tipo de substrato também é bem bonito, também me agrada bastante. Um outro tipo de substrato aí, o Ciaflor Flamingo Reef. Ele é bem legal porque ele apresenta vários tipos de conchas e aí com diferentes colorações, né? Ele é bem bonito também, eu acho um aspecto visual também bem interessante para quem gosta aí de uma granulometria maior. Fica aí a dica aí da utilização deste, tá? Um próximo seria aí o Special Grade Riff Sand. Ele é bem interessante também, é, bem comparado com os dois primeiros que eu coloquei, porém aí com algumas características diferenciadas, né? Ele não possui aquela pigmentações rosas, né? Ele é um pouco mais puxado para o rosáceo já, tá? Ele já é diferente a sua tonalidade. O último aí que eu trago é o Aragamax Select. É bem semelhante aí o anterior a qual eu passei, porém a gente pode observar que ele não é tão rosáceo, tá? Ele é um pouco mais claro aí, apresentando algumas pequenas pequenos grãos cinzas também. Enfim, também é bem bonito, acho bem interessante. Todos esses aí que eu estou passando, para mim é um dos mais bonitos aí no mercado que a gente pode encontrar, ok? Bem, gente, então fica aí essa dica, tá? Eu quis passar para vocês um pouquinho mais aí de substrato marinho, aqueles que estão começando, né? Espero que tenha podido ajudar aí a retirar algumas dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida é só deixar aí nos comentários, vamos lá batendo um papo, e aí eu vou tentando, na medida do possível, sanar essas dúvidas para vocês, tá ok? Gente, muito obrigado aí pela paciência de vocês, pelo tempo dispensado, agradecendo aí a Papai do Céu, a minha família e a todos aqueles que acompanham o nosso canal aí. Deixe o seu like, seu positivo aí e muito obrigado. Até o próximo vídeo aí, em breve, novidades aí no canal. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.